Gente, vamos terminando nosso seminário de oração. Hoje eu vou falar especificamente sobre as armas espirituais, armas de combate. Quem quer aprender sobre as armas espirituais aí? Deus nos chama para a oração. Gente, oração, né, é um chamado à intimidade. Que você possa fazer da oração seu estilo de vida. Orando em todo tempo, orando dirigindo, orando trabalhando, orando em casa, cozinhando, fazendo as coisas, assim, todo tempo você ligada no céu, sabe? E quando você ora muito em línguas, isso lhe dá muita sensibilidade. Deus te faz uma pessoa sensível. Bota a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, eu quero ser sensível. Eu quero aprender a ouvir sua voz. Me ensine a orar. Me ensine a te buscar, em nome de Jesus. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, eu quero um coração sensível. Eu quero que o Senhor crie em mim. Então eu quero falar para você nessa última quarta-feira sobre oração. Nós falamos tantos assuntos. Vai lá no YouTube e olhe lá os assuntos que a gente falou sobre oração. E tem sido um ensinamento mesmo. E hoje eu quero terminar falando sobre as armas de combate, as armas espirituais, né, que Deus tem nos dado para essa batalha. Gente, quero te falar, teu inimigo não é teu chefe, teu inimigo não é teu marido, não é tua esposa, teu inimigo não é teu filho, teu inimigo não é teu vizinho, não é um parente teu. A Bíblia diz que os nossos inimigos são espirituais. E às vezes está acontecendo situação com a nossa família, está acontecendo situação com o casamento, e você fica olhando para aquela pessoa como se aquela pessoa fosse seu inimigo. Não. Existem espíritos malignos que eles agem de maneira invisível. Às vezes você fala uma coisa, o outro entende totalmente diferente. Quem é que está agindo por trás? Seres invisíveis. E nós precisamos entender que a nossa luta são contra demônios, contra espíritos, né, malignos, né, que estão atuando nas regiões celestes. E os espíritos malignos, eles usam pessoas. Você sabe que Jesus elogiou Pedro, porque Jesus perguntou: quem diz os homens que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus elogiou Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que te disse. E aí Pedro ficou tão emocionado. Jesus disse: olha, tu és Pedro, e sobre essa revelação que eu sou o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Que coisa linda. Pedro não vigiou. Daqui a pouco Jesus estava falando que ele ia ser crucificado, que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado. Pedro disse: jamais, nunca, Senhor, pode acontecer isso com o Senhor. Aí o Senhor disse a ele: arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, só das coisas do homem. Então a gente pode ser usado pelo Senhor, e ao mesmo tempo, quando a gente não vigia, a gente é usado pelo cão. Sim ou não? Eu já pedi perdão a Deus por não vigiar, falei uma palavra que magoou alguém. Deus está me usando quando eu magoo alguém? Quem é que está me usando? Infelizmente, é o inimigo, porque a gente não está vigiando, não está prestando atenção. Nós temos que perceber que o inimigo faz ciladas. Eu gosto muito de assistir filme de guerra, viu, irmãos? Não gosto muito daquelas mortes, não, é Adel que gosta, pelo amor de Deus, senhora. Mas eu gosto de filme de guerra, porque eu gosto de aprender com os soldados, né, com a resiliência. Mas também a gente aprende que na guerra existe ciladas. Existem armadilhas, existem ciladas. E Paulo ensinando sobre esse assunto. É muito importante que a gente entenda esse assunto. Abra comigo rapidinho em Efésios capítulo 6. Paulo ensinando sobre guerra espiritual, irmãos. Paulo era um homem muito sensível no mundo espiritual. Muito. Ele era um homem que prestava atenção como que o diabo trabalhava. Por isso que aqui em Efésios ele fala algumas coisas. No capítulo 6 eu vou ler para vocês, mas no capítulo 4, ele diz, no versículo 27, não deis lugar ao diabo.
A gente pode dar lugar ao diabo através da falta de vigilância, de não perceber as ciladas. No capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Paulo, ele fala sobre cilada. Sabe o que é cilada? Cilada é um esquema. Cilada é um método. É como se o diabo fosse estudar você e preparasse situações para te pegar. Então nós temos que estar atentos. O versículo 12 ele diz, porque a nossa luta não é contra sangue. Não é contra o sangue e a carne, não são contra pessoas. E sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, tem até um livro que eu pedi para a Adriel ler, Adriel não abre, né? Esses dias que eu li, eu e Marco, quando a gente era adolescente. E aconselho você, eu posso até te emprestar, se tu devolver. Eu emprestei um livro e não me devolveram, viu? Aleluia, quem tiver com o meu livro, devolve. Eu digo, Tiago, Tiago, de Paulo, eu digo, Amanda, Tiago, é tu que pegasse meu livro, me devolve meu livro. Ele, pastora, vou comprar esse livro para ti. Que eu emprestei para alguém, a casa favorita de Deus, nunca me devolveram, eu não sei que aqui foi. Mas esse livro, chamado Este Mundo Tenebroso, ele é grosso. Marco leu em 2 dias. Eu acho que eu passei uns 15, mas Marco leu em 2 dias, foi Marco leu esse. É um livro, é tipo um romance, irmãos, mas abre o nosso entendimento para o mundo espiritual. Vou pedir para o pessoal da atmosfera trazer uma aguinha para mim. Traga uma aguinha, por favor, queridos. Então, Paulo, ele começa a ensinar que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra seres invisíveis, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Olha só como ele faz, né? Ele dá nomes, ele coloca principados, são príncipes de países, potestades. Tem potestades de cidades, tem potestades de estado e principado de países, gente. E existe seres invisíveis que querem dominar e controlar a mente. Com engano, com mentiras, sofismas. E nós precisamos nos revestir, né, com as armas corretas. Qual a primeira arma, pastora, para essa guerra? Primeiro, o nome de Jesus. Gente, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Lá em Filipenses 2, 9 a 11. Não sei se está aí, Filipenses 2, está assim. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então, Lucas 10, 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quem nos deu autoridade? Jesus, ele diz lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então quem tem toda a autoridade? Quem tem? Jesus, ele deu essa autoridade à sua igreja. Essa autoridade, ele deu à sua igreja. Sabe, irmãos? E aqui em Efésios 2, fala assim, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22, lá de Efésios capítulo 1, diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja de Jesus, ela tem a autoridade de Jesus, amém? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o nome de Jesus pertence à igreja, à autoridade. Eis que eu recebi a autoridade. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, ide.
Ore pelos enfermos, eles serão curados. Expulsem demônios em meu nome. Nós não podemos ir no nosso nome, mas nós temos a autoridade, a autorização para usar o nome de Jesus. E lá em Atos 19, fala de 7 rapazes, que eles não conheciam Jesus, mas viram que Paulo estava expulsando demônio, no nome de Jesus. E eles resolveram então expulsar demônio também. Gente, a Bíblia diz, lá em Atos 19, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiraram. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles. E eles, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que creram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles praticavam artes mágicas, e então foram lá no meio da praça pública e queimaram. Gente, não é apenas citar o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Você precisa conhecer Jesus, amém? E eles não conheciam, eles só ouviram falar. Você precisa ser uma pessoa que é filho de Deus. Então o nome de Jesus é poderoso para que você possa expulsar demônios através desse nome. Lucas 10:17 diz que regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então não é no meu nome. Quando você vai expulsar um demônio, não é por causa de você que o demônio vai sair, é por causa de Jesus. Agora você precisa estar em comunhão com Deus para ter autoridade. Como é que tu vai expulsar demônio com brecha na tua vida, em pecado? Vai levar um cacete do demônio. Terrível. Feche as brechas, ande em santidade. Sabe como é que a gente tem autoridade? A gente tem autoridade porque andamos com um compromisso com Deus. Então, aqueles rapazes ouviram falar, mas eles não tinham um relacionamento com Deus. Por isso levaram uma camada de pau. Você não deve ter medo de expulsar demônio. Você deve ser uma pessoa que fecha as brechas. Está com mágoa contra alguém, perdoe. Vai lá, conserta, não tenha brecha na sua vida. Se revista do poder do Senhor. Então, na autoridade de Jesus, você tem autorização para expulsar demônios. Quem crê, diga amém. Que Deus possa colocar um endemoniado para você expulsar, viu, querido? Que apareça, que você expulse o nome de Jesus. Não fica fugindo, não. E nem fica ligando para nós para expulsar. Você tem autoridade. Agora, feche as brechas. Quem entendeu? Porque quando a pessoa peca, quando a pessoa dá lugar ao diabo, aí a pessoa está dando legalização para ser envergonhada. Então, feche as brechas. Anda em linha com a palavra, em obediência. Então, você vai ver que Deus vai te usar para orar por enfermos em nome de Jesus. E vai haver curas. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura, amém? Eu não tenho esse poder de curar ninguém, de libertar ninguém, mas Jesus tem. E como filha de Deus, eu ando em compromisso com Deus, então Ele me deu autoridade. Então você vai no nome de Jesus, não é no seu. A segunda arma espiritual para combate é a espada do Espírito, que é a palavra. Você precisa ser uma pessoa que medita nas Escrituras.
Você vai, olha, é tão importante decorar versículos, viu, irmãos? Você decora os versículos. Porque Jesus, quando ele estava sendo tentado por diabo, lá em Mateus 4, ele venceu as tentações usando o quê? A palavra. A palavra, ela é uma espada. Ela é uma espada, você não vê. Mas quando você recita a palavra, decora a palavra, tome posse da palavra, então ela vai destruir demônios. A palavra na sua boca e no seu coração. Então Jesus venceu o diabo lá na tentação do deserto, porque o diabo via. E o diabo, ele decorou também versículos. É enganoso, né? Só que ele estava usando de maneira deturpada. E ele falava para Jesus, está escrito. Jesus disse, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão verá o homem, mas de toda palavra. Então, a palavra, ela é uma fonte das nossas orações. Gente, olha, quem ora a palavra, se você decora versículos, se você ora por uma situação, e você lê versículos para Deus ouvir, gente, toda a promessa de Deus tem o sim e o amém. 2 Coríntios 1:20. Se você está se apropriando da palavra, hoje eu mandei uma mensagem para vocês, do pastor Ebe, poderosíssima. Fui muito abençoada. E aí mandei para todos os grupos da igreja. Assista essa palavra. Testemunho poderoso do pastor Ebe. Então eu quero falar para você, quando você fala a palavra, você acredita que ela é a verdade. Gente, acontece coisas sobrenaturais. Quem crê nisso? Você tem que ser uma pessoa que, olha, nós temos que imitar. Eu não sei se foi o centurião, Marcos, que Jesus ficou admirado. Que ele disse, Senhor, mande uma palavra. Eu não sou digno, né, de me encontrar com o Senhor. Mande uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse, pode ir. Ele está curado. Quando chegou em casa, tinha havido cura. Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa. Porque aquele homem, ele não era um judeu, mas ele sabia quem era Jesus. Olha, Jesus, eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho uns soldados que eu digo a esse, faça isso, ele faz. Faça isso e ele faz. Imagine o Senhor. Diga uma palavra a Jesus. Sabe, nós temos que ser pessoas apegadas à palavra. Quando o Espírito Santo te dá um versículo, agarra. Quando saltar assim da Bíblia um versículo, é Deus falando contigo, agarra esse versículo. É tua promessa. Toda promessa de Deus tem o sim e o amém. Então quando você fala a palavra contra as circunstâncias, tudo está contrário. Você diz, Deus, o Senhor me falou. Em nome de Jesus eu acredito. Vai acontecer isso, isso, isso. Gente, começa a haver uma libertação no mundo espiritual. O problema é porque a gente recebe palavras de Deus. E quando as circunstâncias são todas contrárias, aí a gente autoriza o diabo. Tem jeito não. Olha a situação. Esse homem não vai mudar. Essa mulher não vai mudar. Quando tu fala esse monte de besteira, tu está dizendo o quê? Que não vai. As suas palavras têm poder de trazer vida ou morte. Tu vai comer o que tu falas. Sua vida se torna suas palavras. Diga que, fale comigo, que sério. Gente, nós temos que vigiar a boca. Porque Jesus, ele era um homem que não pecou com a língua. Lá em Tiago diz, capítulo 3, que se o homem não pecar com a língua, é perfeito varão. Capaz de dominar todas as áreas da vida. Qual é o nosso grande problema? Diga comigo, a minha língua. Temos que vigiar. Por isso tem uma trave, ó. Os dentes. Os dentes foi colocado para ver se essa língua não fala. Aí tu abre a boca. Aí sai a língua. Aí fala um monte de besteira. Aí depois fica dizendo assim, por que meu marido não muda? Por causa de tu. Só fala que esse homem não presta. Olha o que é que está gerando com as tuas palavras. Pelas tuas palavras tu serás condenado e pelas tuas palavras tu serás justificado. Gente, palavra tem poder. Por isso que Jesus, ele nunca falava besteira. Via fariseus querendo pegar ele numa palavra. Pegaram?
faziam pergunta a ele. Ele disse, então deixa eu te fazer uma pergunta também. Me responde primeiro. Quando você me responde, eu respondo. Pense num homem prudente com as palavras. E nós precisamos ser pessoas de fé, amém, queridos? E hoje eu mandei a mensagem para vocês nos grupos, viu? Que palavra do pastor Eibe. E ele fala sobre isso. Nós temos que vigiar o que sai da nossa boca. Então a palavra de Deus na nossa boca é uma espada. Vigia quando tu estiver passando por crise. Terceira arma, o sangue de Jesus. Apocalipse nos informa que os santos vencem tanto pela palavra. Olha, a gente vence quando a gente fala a palavra de Deus na nossa boca, quanto pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive com o sangue de Jesus. Foi minha experiência. Meu Deus, nunca vou me esquecer. Nós morávamos em Brasília e morávamos no setor de Chácara. Era uns 30 quilômetros, né, Marcos? Lá da Asa Sul, uns 30 quilômetros. E não tinha transporte, a gente tinha que pegar carona para ir para a Chácara, para ir para a Asa Sul. E eu estava vendo com uma colega minha, que eu era telefonista na igreja, e o pastor Robson Rodovalho, ele tinha um programa de televisão e eu atendia as pessoas. Terminou o programa, eu voltei, peguei um ônibus, fui lá para um posto de gasolina e eu tinha que voltar para a chácara. A gente pegou uma carona e uma colega. Aí deixaram a gente na pista, nós tínhamos que andar uns 2 quilômetros a pé. E eu estava com ela conversando, minha gente, daqui a pouco, quando eu olho, veio um cachorro. Ali não era um cachorro, não, era um monstro. O cachorro vinha brabo, que ele babava. Olha, eu estava com a menina, comecei a tremer, porque é coisa muito rápida. Quando eu olhei, tinha um buraco na cerca. Eu já me vi toda ensanguentada na minha mente, rasgado por aquele cachorro. Eu tremi, eu só dizia assim, o sangue de Jesus tem poder. Gente, eu não tinha força nem para orar. O sangue de Jesus tem poder. Olha, uma fraqueza me deu tão grande, mal saía a boca, a voz. E eu só dizia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue, minha gente, de repente, eu não vi com esses olhos, mas eu percebi que Deus mandou um anjo com uma espada. Era a sensação que eu tinha, que o anjo estava com espada. Sabe o que aconteceu com o cachorro? Ele foi freado, bem pertinho da abertura da cerca. Freado. A poeira subiu e ele voltou assim, ó. E eu, o sangue de Jesus, ele tem poder. Menina, eu tremia tanto, mas eu percebi que o sangue de Jesus tem poder. Amém? Vamos aplaudir ao sangue de Jesus. Aleluia. E eu nunca vou me esquecer da proteção do sangue. Eu oro pelo tudo aí, cara. O sangue de Jesus na vida de Marco, na minha vida. Nesse carro. Meu Deus, coloca sangue. Porque onde tem o sangue, Satanás não pode tocar. É sangue na sua família, é sangue nos seus filhos, é sangue nas suas finanças. Quebra alguma coisa lá em casa, eu digo, está repreendido Satanás, aqui tem o sangue de Jesus, nesse eletrodoméstico. Aí Marco diz, e dura a vida toda, é? E tu queres que dure a vida toda, mas eu boto é o sangue de Jesus para Deus proteger minha casa. E ainda digo, sou dizimista fiel, Jesus. Né? Mas eu estava lendo um livro que falava do poder do sangue, que tinha uma velhinha. Essa que eu contei foi minha experiência, mas eu li nesse livro que tinha uma velhinha. Toda noite ela dizia, Jesus, me cobre com teu sangue. E aí tinha um ladrão que planejou matar a velhinha. Esse ladrão entrou na casa da velhinha. Quando ele chegou lá no quarto para matá-la com a faca, ela estava coberta com sangue. Ele foi-se embora e disse, já fizeram o trabalho antes de mim. E foi-se embora. No outro dia de manhã, ele viu a velhinha varrendo. Ele viu a velhinha varrendo. Conclusão, o ladrão se converteu. Porque o sangue cobriu a velhinha e não aconteceu nada demais. Amém, irmãos? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Mas tem de verdade. Isso eu li num livro, mas aconteceu a proteção de Deus na minha vida mesmo. Outra arma poderosíssima que eu li aqui. A armadura de Deus. Gente, há muitos anos atrás eu descobri, quando tu se acordar, já bota a armadura. Porque muitas vezes somos tão, nós somos tão, como é que eu posso dizer assim, atacados na mente. Quando eu vejo que eu estou tendo uns pensamentos de derrota, disso, daquilo, epa, tem demônio por aqui.
Já bota o capacete. Senhor, me bota agora o capacete. Guarde minha mente agora. Repreende todo esse pensamento maligno. Sai de mim. Olha, às vezes é um pensamento de incredulidade. Às vezes é um pensamento que tu não presta para nada, que não tem jeito na tua vida. Não aceita essas vozes malignas querendo te convencer que você não vai dar para nada. Quem não dá para nada é tu, Satanás. Eu sou filho de Deus, amém? Você tem que falar palavras de fé. Olha a palavra de Deus na sua boca. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas. Nada é impossível. Eu vou conseguir. Você tem que falar o que a Bíblia diz, amém, irmãos? Eu estou doente, eu acho que eu vou morrer. Vai mesmo, está falando que tu vai morrer? Olha, eu li um livro que aconteceu mesmo. De um homem de Deus, ele disse que ia morrer de acidente de carro. Ah, eu vou morrer. Pois ele morreu. Palavra tem poder, minha gente. Aí tu fica dando autorização aos demônios para destruir tua vida, teu casamento, tuas finanças, com a palavra que tu fala de besteira. Vigia essa língua. Fala pro teu irmão, vigia a língua, meu irmão. Vigia. Então, acordou, meu irmão? Acordou, bota a roupa. Armadura. Acordou, capacete. Às vezes eu me esqueço, viu? De botar logo de manhã. Eita, olha. Aí quando eu estou aqui, eu digo, eita, o capacete, meu Deus, vou botar o capacete. Proteger minha mente. Deus proteja os meus olhos, meus pensamentos, meus ouvidos. Meu Deus, eu quero proteção. Coloca a couraça para proteger as emoções. Coloca o cinto. Eu já boto em mim sempre. Bota logo o cinto. Depois do cinto, as sandálias. Então, bota a sandália. Fala a palavra. Anda na palavra. Bota o escudo e pega a espada. Essa é a tua proteção, amém, irmãos? A armadura. Você não está vendo. Mas no mundo espiritual, ela existe. E Paulo, ele era um guerreiro. Paulo era um homem de oração. Paulo tinha percepção quando tinha demônio. Não estou dizendo que não é demônio, não. Eu estou dizendo que quando tu tiver pensamento que não vem... Eita, esse pensamento é do Espírito. Coisa negativa? Não é do Espírito Santo, não, meu filho. O Espírito Santo, ele é de fé, amém? Ele é o Espírito da palavra. Fale a palavra. Vigie os pensamentos. E Paulo disse, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Lê o livro, viu? Este mundo tenebroso, para a sua mente ficar com mais percepção. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingidos com a verdade. Então, fale a verdade. Né? Se mentir, peça perdão e conserte. Procura a pessoa. Me perdoe, eu não falei. Então, se humilha, quem mandou que tu mentir? Tu tem que falar a verdade, para não ter brecha na tua armadura, amém? Cingidos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, sejam pessoas justas, corretas. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Vem desânimo. Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Quando você fala, você está se protegendo com a palavra. A palavra ela é uma arma de atacar, mas também a palavra é uma arma de proteger. Ela nos protege quando você não fala besteira. Agora, quando você fala besteira, tu tem que se arrepender rápido. Fechar as brechas e se proteger falando a palavra. Então, a palavra de Deus, ela protege, mas também ela é uma arma de ataque. E ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo nos ensina a nos vestir. Veste a tua armadura. Lembre-se de se proteger, amém? E aí, a quinta arma espiritual, eu vou fazer aqui uma revisãozinha, certo? Armas de combate. O nome de Jesus, a espada do Espírito, que é a palavra, o sangue de Jesus que nos protege contra a enfermidade. Você se lembra do Egito? Lá no Egito, quando passava aquele anjo da morte, onde tinha o sangue, não morria ninguém. Será que o sangue de Jesus é poderoso? Ali era uma representação do sangue, do Cordeiro de Deus. Onde tinha o sangue, o anjo da morte não podia entrar.
Coloca o sangue na tua casa, amém, irmãos? Na sua vida. Coloca toda a armadura. Uma arma poderosíssima é o louvor, minha gente. Olha, por isso que... Grava uma coisa. Quando você estiver orando por um motivo e a coisa começar a ficar pior, é porque a resposta está chegando. Toda vez que a coisa fica pior, é igual lá no Egito. Chegou o tempo da libertação, aí Faraó, ele ficou muito brabo. Foi o que aconteceu. Ele piorou a situação do povo, porque ele sabia que ia haver uma libertação. Então, quando você ora e parece que a coisa está desandando, persevera, porque está fazendo efeito. Quando a coisa pior, está fazendo efeito. E a resposta depende da tua boca. Você tem que falar palavras de fé, o sangue dando na canela. E você, Deus falou, vai acontecer. E tudo contrário, você o quê? Você vai rir e vai dizer, vai acontecer. Deus já me disse, a palavra que Ele me deu foi essa. E fala, e fala, e fala. A espada está saindo da tua boca, bem, irmãos? E a palavra gera milagres, o sobrenatural. Portanto, fala contra as circunstâncias. Fé é crer contra as circunstâncias. E o louvor é poderoso, minha gente. Atos 16, 25, 26, eu fico muito impactada. Quando prenderam Paulo e Silas, deram uma pisa nos dois e ainda prenderam. Atos 16, 25, 26 diz, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Meu Deus. Oravam e cantavam. Sangrando, porque a pisa era grande. Era com aquele chicote, minha gente. Saiu o couro. E eles estavam orando e cantando. Louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, fale comigo, de repente. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Olha o poder que tem o louvor no meio da dor. Olha as palavras como são poderosas. E quando eles cantavam e oravam, veio um terremoto e abriram as portas. Se as portas da tua vida financeira estão fechadas, aproveita e canta. Canta, canta. Fala palavras de fé e você vai ver que Deus vai mudar. Por quê, pastora? Porque Deus habita. Fale comigo, Ele habita. Olha, a palavra habita significa que Ele permanece, que Ele se assenta, que Deus mora no meio dos louvores do seu povo. Por isso que é tão poderoso o louvor. Ele mora. O louvor é a linguagem do céu. Quando você louva, os anjos são liberados para agir. Você não vê o que está acontecendo, mas sabe, o teu louvor atrai o poder de Deus. O teu louvor faz com que os anjos sejam liberados. Tem um texto em 2 Crônicas, irmãos, no capítulo 20. Fala que o rei Josafá estava cercado de inimigos, cercados. Então no versículo 18, diz que o rei se prostrou, com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eram os inimigos cercando, aquela opressão terrível. E o rei então, ele se prostrou e começou a adorar o Senhor. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. No versículo 22 diz, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor, fale comigo, o Senhor. Gente, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Tu sabe que eles não guerrearam? Quando eles se posicionaram, cheios, cercados de inimigos, começaram a dizer que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Depois leia 2 Crônicas 20.
Deus mandou um profeta. Crede nos teus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, seu Deus, estarás seguro. Quando Josafá ouviu, mandou os levitas começarem a cantar. Quando começou o louvor, minha gente, Deus colocou emboscada. E eles mesmos foram destruídos. Um matou o outro. Nem um de Israel lutou, nem precisou. Olha o poder que há o louvor numa crise. Numa crise não é hora de murmurar. Porque quando você reclama, você autoriza demônios. É porque a gente não tem dinheiro para nada. É um liseu tão grande. Mais liso tu vai ficar. E mais liso tu vai ficar. E mais liso. Mas quando você diz, Senhor, tu és o dono da prata, vai se abrir portas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Deus, eu profetizo um tempo novo na minha vida financeira. Fale a palavra. Quem está aqui, diga amém. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a gente não muda a forma de falar. As nossas reações, muitas vezes, são de murmuração. Diga comigo, tenha misericórdia de mim, Jesus. Nós precisamos vigiar. São as ciladas do diabo. Porque você, na hora da crise, quando você diz, não tem jeito não estou vendo nenhuma mudança, profetiza ao vale de ossos secos. Ossos secos, escute a palavra do Senhor. Crie osso, crie carne, crie músculo. Parecia um doido, Ezequiel, falando num cemitério. Levanta osso. Esse profeta enlouqueceu de vez. Já vi alguém pregar para uma multidão agora de ossos. Mas a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Porque ele profetizou contra o que ele estava vendo. Quem está entendendo? Então canta contra as circunstâncias. Abra sua boca para declarar. Sexta arma, jejum. O jejum é uma arma poderosa no mundo espiritual. Porque nos faz mais sensíveis à voz de Deus. Porque eu preciso jejuar? Eu preciso jejuar para eu controlar a carne. A carne, ela só vive do que sente. Eu não estou sentindo. Eu não estou vendo. Então, muitas vezes, nós lidamos com o mundo espiritual com os 5 sentidos, irmãos. Não é assim. É pela fé, amém? É quando você não está vendo, mas você está crendo, vai acontecer. Então, quando você jejua, você está dizendo, não, eu não vou mais deixar a carne, você controlar a minha vida. E quando você jejua, você começa a criar em você sensibilidade ao mundo espiritual. Por isso que é tão importante o jejum. Mateus 17, 18 a 21, Jesus disse assim, Jesus estava lá no monte da transfiguração. Pedro disse, faça 3 tendas, Senhor. Ficarmos aqui. Aí saiu Moisés, Elias, que só o Senhor, e eles desceram do monte. Quando desceram do monte, tinha um pai desesperado, com um filho endemoniado. E os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Então, Jesus, lá em Mateus 17, versículo 18, diz, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsar? Versículo 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então tem demônios, olhe, demônios de prostituição, demônios de pornografia, precisa de jejum. Até eu vou falar para vocês que vão fazer um encontro com Deus. Nós vamos daqui a pouco ter reunião. Mas quem vai fazer, comece a jejuar. Você precisa jejuar pela sua vida. Quem está aqui, diga amém. Jejue para você ter sua experiência com Deus naquela fazenda. Eu vou jejuar assim, abra mão de alguma coisa. Do café da manhã, do almoço, uma refeição, 2 refeições. Abra mão do pão, do café, do refrigerante. Abra mão por você. Deus, eu quero um coração sensível. Então Jesus, ele
dava muita importância ao jejum. Mateus 6,16 diz assim, Jesus ensinando lá no Sermão do Monte: quando vocês jejuarem. Então, essa frase demonstra que Jesus espera que a gente jejue. Quando vocês orarem, feche a porta. Quando vocês derem esmola, quando vocês jejuarem. Então, Jesus espera que eu e você, a gente jejue. Daniel, ele jejuou. Quando ele estava buscando a Deus, ele entendeu que o templo de Jerusalém ser restaurada tinha chegado. Lá em Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado de Dario, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, ele lia a Bíblia, Daniel. Compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Por isso, versículo 3, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Gente, quando ele entendeu, chegou o tempo de Deus, ele jejuou. Gente, olha, você tem que perceber quando chega o tempo das mudanças na sua vida. Não deixe Satanás te roubar. Às vezes chega o tempo da resposta, com a cara para cima, vem o cão, maquina a situação, tu tem a atitude errada, perde. Fica atento. Chegou o tempo de Deus na sua vida, Senhor. Entra em jejum pelo teu marido, entra em jejum pela tua família, entra em jejum pela tua vida. Quem está entendendo? Por isso nós estamos jejuando. Pelo pessoal do encontro com Deus. Por que, pastor, estou jejuando? Para Deus encontrar cada pessoa que vai fazer esse encontro, amém? Porque eu creio que se uma pessoa tiver uma experiência com Deus, nunca mais ela vai ser a mesma. E nós queremos que você seja marcado pelo Senhor. Neemias também foi um homem de jejum. Neemias jejuou 4 meses, irmãos, orando por Jerusalém. Chegou o irmão dele com notícias que Jerusalém estava destruída, que as portas tinham sido queimadas, o muro tinha sido destruído. Quando ele ouviu essa notícia, ele se colocou diante do Senhor por Jerusalém. Se você ler o capítulo 1 de Neemias, versículo 4 em diante: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E Deus disse a ele: eu quero que você vá, restaure os muros de Jerusalém. Aquele homem foi um guerreiro incrível, enfrentou tanta dificuldade, tanta resistência, mas em 52 dias o muro foi construído. Homem de jejum, homem de oração. Irmãos, hoje na quarta-feira você precisa botar na sua agenda: vou passar pela minha igreja, nem que eu ore 10 minutos, 20 minutos. Está entendendo, irmãos? Eita, cadê o amém? Que eu não ouvi ninguém. Se posicione. Quer uma mudança na sua vida? Não deixe Satanás roubar o chamado de Deus. Entre em jejum e oração. Vigie as palavras. E Deus vai fazer algo extraordinário. Deus é um Deus que responde quando a gente se humilha. Eu me lembro, irmão, estava lisa. Eu estava morando em Brasília. E eu precisava de dinheiro para pagar o Instituto Bíblico. E aí eu entrei em jejum. Porque eu estava devendo o Instituto. Eu não tinha mais sustento. E agora? E eu disse: Deus, eu preciso ganhar 3 salários. E só trabalhar meu expediente. Consiga esse milagre para mim. Porque lá em Brasília, era tudo muito caro. O instituto que a gente morava, pagava 1,5 salário. Eu disse: Deus, olha, 1,5 salário é para o instituto. Eu preciso dar meu dízimo. Eu preciso comprar umas coisinhas para mim. Como é que 2 salários não dá, não, viu, Senhor? Não dá. E eu entrei em jejum. Aí apareceu uma oportunidade da igreja, que era para ser telefonista. Eu tinha acabado de sair de jejum. E opa, Deus toma frente. Aí fui lá falar com a pastora. Ela disse: Cristiane, nós vamos dar a você 2 salários. Eu digo: pastor, não dá não para mim. Deixa eu lhe contar a minha situação. Era para trabalhar somente a parte da manhã. E eu disse: certo. Mas pastora, 2 é muito pouco. Olha, vou lhe contar.
1,5 é do instituto. Ainda tem meu dízimo. E eu tenho que comprar alguma coisa. A senhora sabe, shampoo, condicionador. Ela fez, faz assim, Cristiane. A gente paga teu instituto, 1,5 salário e tu recebe 1,5. Deu quanto? 3. Aí Deus me abençoou. E eu paguei minhas dívidas. E eu fui sustentada até o dia que eu fui embora para São Paulo, que era pior, que era 2,5 lá. Era 2,5 salários. Fui viver pela fé. E Deus me abençoou e me sustentou lá, enquanto eu fui estudar para missões. Então eu quero falar para você, precisa se colocar em jejum. As portas vão se abrir. Quem crê nisso? Pratica, homem. Vem orar na igreja pelo menos na quarta-feira. Passa por aqui. Traz toda a tua célula. Tá precisando de uma cura? O jejum também abre portas e faz milagres. Oração em línguas é outra arma poderosa. Por isso que eu sempre digo, ora em línguas o tempo todo. Porque o diabo fica brabo. Quer que está orando? Como é que eu vou impedir? Canta lá, blá, 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 blá. Se eu nem entendo, como ele vai entender? Aí ele não entende. Canta lá, blá, blá, blá. Aí tem hora que dá um negócio na cabeça, né? Eita, meu Deus, estou cansado de orar em língua. Mas continua orando. E aí o diabo não vai impedir essa oração, porque ele não sabe pelo que você está orando. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, que quando a gente ora em língua, a gente ora a Deus. Vai direto para o trono e Deus vai responder, porque quem ora em línguas, ora de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Amém? Romanos 8, 26, 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Tem hora que eu estou orando em línguas, ai meu Deus, eu começo logo a chorar. E olha, lágrimas são orações líquidas, e o Senhor não perde nenhuma. As orações líquidas Ele guarda no odre, e vai ter respostas, amém, irmãos? E aí, estou orando em línguas, então, eu não sei... Deus, eu não tenho palavras para orar, eu não sei nem como orar. Ora em línguas. E aí, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe. Aquele que sonda os corações sabe. Ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito está orando de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei como orar, mas Ele traduz para mim. Ele sonda meu coração, Ele fala para Deus exatamente o que eu preciso. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. E Paulo diz em Efésios 6, 18, orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, oração em línguas é uma arma poderosíssima, porque tu pode estar fazendo uma coisa aqui, eu estou fazendo minhas coisas, estou orando em línguas. E por último, eu quero falar para você, persevera. Ora em línguas, o tempo todo. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, eu oro em línguas, mais do que todos vocês. Será que o camarada orava em línguas? Olha a percepção de Paulo, olha a sensibilidade espiritual, olha o nível de profundidade espiritual que aquele homem tinha. Porque a oração em línguas, ela traz sobre nós essa sensibilidade. Mas Paulo diz, olha, ora em línguas em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Mas vigiem com toda perseverança. Então eu quero falar por último sobre perseverança. Lucas 18:1, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Fale comigo, orar é um dever. Gente, é um dever, não é sentir vontade. É um dever, é uma obrigação. E Jesus disse, você deve orar sem nunca esmorecer. Ora em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Gente, Jesus disse, olha, nunca esmorecer. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha, gente, tem gente que ora por um motivo, ora. Aí quando não vê que está acontecendo a resposta, desiste. Aí perde tudo que semeou. Por isso, se você quer colher, você precisa perseverar até que chegue a resposta. Você precisa estar diante do Senhor, clamando a Ele.
Então, devemos ter a mentalidade de nunca desistir, resistir até o fim, até vencer. Então, eu vou estar lendo por último um capítulo aqui de Isaías. Fique em pé para a gente começar a orar. E eu espero que eu tenha contribuído para lhe ajudar a você ser uma pessoa que ora em todo o tempo. Amém, queridos? Aqui em Isaías 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor. Não descanseis e nem deis a Ele descanso até que. Gente, quando você lê a Bíblia e você recebe uma promessa, você deve estar diante de Deus lembrando a Ele. Deus, o Senhor falou, está escrito. Toda promessa de Deus tem o sim. Lembra a Deus as promessas. Lembra a Deus. Até que o milagre aconteça. Vigie as palavras. Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Nos ensine a orar. Comece a pedir ao Espírito Santo que lhe ensine a orar. Peça, Senhor, eu quero ter esse desejo de ser íntima do Senhor, de ser íntimo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser sua amiga. Eu quero aprender com teu Espírito Santo a me mover no mundo espiritual com as armas corretas. Eu quero aprender, me ensine, Espírito Santo, como trazer à existência aquilo que o Senhor já me deu e que é minha herança. Como eu vou viver as tuas promessas. Me ensina a trazer do mundo invisível para o mundo visível. Comece a orar. Você que tem promessas de Deus, agora mesmo, lembre o Senhor. Lembre a Ele agora o que foi que Ele te disse. Lembre os milagres que Ele disse que ia fazer. Lembre a Ele. E não abra a boca com incredulidade. E se você tem falado besteira, peça perdão ao Senhor agora. Você que tem atrasado o tempo de Deus por causa das palavras, peça perdão ao Senhor. Fale o que Ele te disse. Não importa se as circunstâncias estão dizendo que não vai acontecer. Ele falou, então vai. Então vai.